Você fala dormindo? Você anda, conversa durante o sono? Você pode ser médium. O sonambulismo pode ser considerado uma variedade da faculdade mediúnica. Trata-se de um fenômeno de duas ordens, normalmente associados, ou seja, o sonambulismo e a mediunidade são coisas diferentes, mas o ato de ser sonâmbulo pode ser considerado uma variedade da faculdade mediúnica. Pode parecer complexo, mas não é, é simples. Nós temos o sonâmbulo, o sonambulismo, que é o ato de se desprender desse mundo material e libertar o seu espírito para um plano espiritual. Ali, o espírito, que muitas vezes está preso nas amarras do esquecimento, está preso nas amarras do corpo físico, pode demonstrar, caso tenha uma elevação moral para isso, toda a sua potencialidade, sem necessariamente obedecer às regras do mundo físico. Então, o sonâmbulo quase sempre pode descrever e pode ter uma concepção moral, pode ter uma vivência moral muito mais elevada do que tem na Terra, ou até mesmo conhecimentos. Por exemplo, na Terra pode ser uma pessoa muito humilde, com baixa instrução, e durante o sonambulismo se torne um ser extremamente elevado, de grande conhecimento moral. Isso é bastante comum, isso é o sonambulismo. Por isso que é uma variedade da faculdade mediúnica, porque esse ato de se desprender do plano terrestre pode ser considerado uma faculdade mediúnica. É evidente que tem que ver caso a caso. Nem sempre aquela pessoa que somente fala ali quando dorme, ela é médium, ela vai conseguir trabalhar dentro do sonambulismo com um espírito, que a gente vai tratar agora. O médium sonâmbulo, ele serve de instrumento a outra inteligência. Ele é apenas um ser passivo no processo. O sonâmbulo, ao contrário do sonâmbulo médium, ele é o ser daquele processo que está acontecendo. O sonâmbulo, quando ele fala, é o seu espírito que se desprendeu do mundo material, está ali descrevendo uma situação, falando conhecimentos que aqui no mundo terrestre atual, nessa encarnação, ele não tinha. Quando ele se torna um médium sonâmbulo, ou ele é um médium, ele passa a relatar as palavras, os pensamentos, a inclinação moral de um espírito. Então ele é passivo nesse processo. Ele não tem participação nesse processo. Essa é a grande diferença entre o sonâmbulo e o sonâmbulo médium, o médium. É importante ressaltar que o espírito que se comunica por meio de um sonâmbulo médium, de um médium sonâmbulo, também pode fazer essa comunicação por meio de um médium comum, vidente, audiente, falante, enfim. Se você ainda não viu esses tipos de mediunidade, clique aqui no card que você vai encontrar o nosso vídeo anterior que nós descrevemos essas mediunidades. Então, por qual motivo é necessário que haja médiuns sonâmbulos? Qual que é a necessidade, qual que é o ganho da mediunidade sonâmbula para o espírito e para a nossa evolução moral? Em estado sonâmbulo, a comunicação se torna mais fácil. Como há a liberação daquele espírito do médium, dessas amarras do plano material, a comunicação com o espírito se torna mais fácil. Por isso, há necessidade da comunicação, em muitos casos, por meio do sonambulismo. Por isso, há médiuns sonâmbulos. Toda pessoa que fala durante o sono é médium, então ela tem ali um apoio, uma conversa com algum espírito. Eu vou te dar um exemplo que vai elucidar bem essa situação. Imagine o seguinte, imagine que nós tivéssemos ali um rapaz, né? Esse exemplo ele é do livro dos médiuns, vai estar aqui na descrição, você vai poder, né, ler na íntegra. Um garoto de 14, 15 anos com baixo conhecimento,
né, das ciências, do conhecimento moral, né, bastante limitado nessa encarnação, era médium sonâmbulo, e um médium utilizava essa faculdade, essa variedade da faculdade mediúnica para o trabalho de cura, um trabalho na medicina. Esse rapaz, quando em estado de sonambulismo, tinha conhecimentos científicos acerca da saúde, acerca da biologia humana, acerca de toda a estrutura do ser humano, de tal forma que ele era capaz de diagnosticar várias doenças com extrema exatidão. Certa feita, em um desses processos de análise, de consulta, esse médium sonâmbulo descreve com exatidão a doença que a paciente tinha. Só que ele não foi capaz de dar o remédio, ou seja, receituar o que era necessário aquela pessoa receber para a cura da sua doença. Então, as pessoas que presidiam ali aquele processo mediúnico lhe perguntam por que você não fala o receituário? Aí o rapaz, ele relata, olha, o anjo doutor não veio, não está aqui. Sem ele, eu não posso receitar. Esse anjo doutor era quem fazia o receituário. Ele conseguia descrever a doença, mas ele não era capaz de dar um receituário médico. Então veja, o espírito, ele se emancipou. Ele conseguiu se desprender das amarras do plano físico e obter todo o conhecimento que ele tinha provavelmente das suas encarnações passadas. Tanto é que ele conseguiu diagnosticar uma doença de grande complexidade, que poucos médicos conseguiriam fazer naquela época. Entretanto, ele não foi capaz de medicar, de dar o receituário, porque o seu anjo doutor, né? Ou seja, o seu espírito, o espírito ali que ele era médium, que atuava naquele processo mediúnico, não estava para fazer o receituário. Então ele era incompetente, né? Incompetente de não ter competência de dar o receituário pela falta do espírito naquele processo mediúnico. Então naquele momento era simplesmente a variedade da faculdade mediúnica sonambulismo ocorrendo. Não a mediunidade, naquele momento ele não era médium. É importante salientar que o processo de sonambulismo nada tem a ver com elevação moral. Veja que é uma questão biológica do corpo físico, né? Ele consegue entrar em estado de sonambulismo por conta própria, não por um adiantamento moral, mas sim por ele próprio. Tanto é que em muitos casos eles demonstram mais conhecimento dentro desse momento de sonambulismo do que no mundo corporal terrestre aqui. Então veja que não é sinal de adiantamento. Entretanto, quando essa alma, né, encarnada, esse espírito encarnado, essa alma, ela é assistida por um espírito bom, ela pode resolver as suas más inclinações e pode auxiliar. E o contrário, infelizmente, também é válido. Se ele for assistido por um espírito mentiroso, ele terá grandes dificuldades para resolver tais problemas. Veja que o livro dos médiuns diz assim: mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, liviano ou até mesmo mau, como acontece com os médiuns. Nisso, sobretudo, é que as qualidades morais têm grande influência por atraírem espíritos bons. Apesar de não ser relacionado ao seu adiantamento moral, é importante vislumbrar esse adiantamento por causa da sintonia. Se eu sou um médium sonâmbulo e estou numa sintonia, numa vibração baixa, é evidente que maus espíritos serão atraídos. E o contrário também vale. Se eu estou numa elevação alta, numa boa elevação moral, eu estou ali buscando o meu melhoramento, a minha vibração está elevando, evidentemente que eu vou permitir que bons espíritos se aproximem de mim. Para a gente finalizar essa questão mediúnica e dos médiuns, quero relatar o comentário do nosso irmão Francisco Wellington no nosso último vídeo. Se você não assistiu, clica aqui que você vai ser direcionado a ele. Sobre a mediunidade. Certo momento do vídeo eu disse que o médium empresta os órgãos físicos para que o espírito possa fazer a fala, a psicofonia naquele processo.
Entretanto, esse fenômeno acontece de perispírito para perispírito, no plano espiritual. Não é uma incorporação, como alguns espíritas, principalmente algumas doutrinas espiritualistas, creem que ocorre. Só estou relatando porque o nosso irmão fez um comentário muito bom e isso é muito necessário para o nosso crescimento. Não deixe de comentar também, deixe aqui seu comentário que eu vou responder todos e assim a gente vai crescendo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por permitir que eu faça parte do seu estudo na doutrina espírita. Que Jesus esteja com vocês essa semana. Paz e luz.